Por enquanto, só um momento. Precisa estar mais perto, mais longe para poder captar o áudio. Não, tanto faz. Já tá ao vivo, tá? Já tá? Uhum. Não, essa distância o áudio não vai ficar bom, não. Vai aí, dessa distância. Deixa eu... Ai. Calma aí. Café com Leandro. Tomando café uma hora dessa? A gente, quase 10 horas. O que tem? Hoje é sábado. Ah, não tem nada não. É um privilégio. Cadê o povo? Povo preguiçoso. Deixa eu chamar o povo. Eles vão falar assim, o que tem hoje? Você falou que não ia ter nada hoje. Chamar as personas aqui. O que aconteceu? Deu saudade. Tô aqui, né, tomando um café da manhã com o esposo e falei assim, vamos gravar alguma coisa. Vamos produzir alguma coisa nesse café da manhã aqui. Vamos falar com o povo. O pessoal já tá aí? Alguém já deve ter chegado por aqui, porque eu estou, por enquanto, convidando as pessoas. E aí, enquanto eles vão chegando, a gente já vai aqui falando alguma coisinha, porque senão eles perdem a paciência de ficar esperando. Eu estou chamando. Pronto. Chamei algumas pessoas. Ops. Dani, bom dia. Hoje eu estou no Titi House. Titia House. Gente, eu esqueci de fixar aqui. Deixa eu fixar. Você tinha pedido pra mim fazer alguma live com meu esposo. Nada sem combinar. Tudo sem combinar, na verdade, né? Só ligou o celular. E ele é super complicado, sabe? Celebridade é assim. Vocês acham que eu é que tenho dificuldade aqui nessa casa? Nossa, não quer fixar o comentário. Aí é super complicado, sabe? Conseguir um horário com meu marido. falar isso pra vocês. Vida de construtor. Não, vou ter que... Vou fixar esse comentário aqui. Titi House. Porque o meu mesmo tá querendo ser fixado, ó. Fixei. Aí, eu fui e falei assim... tinha que dar um jeito de ver nós dois, né? Deixa eu ficar do lado. Acho que pode filmar mais só você. Só eu. Arruma aqui. Tá escura a tela. A garrafa de café aqui perto. Gente. Tá escuro? Ficou escuro, né? Acho que tá escuro. Aí que você tinha que vir pro meu lado aqui, ó. Aí eu peguei e falei assim, amor, vamos gravar alguma coisa, porque vira e mexe o nosso café da manhã. Ele, pra vocês que não sabem, meu esposo ele é formado em teologia. O teólogo aqui é ele, não sou não, em termos de conhecimento. E aí eu pego e falo assim pra ele, amor, ia ser tão bom se a gente gravasse alguma coisa. E às vezes aqui no nosso café da manhã, ele começa a me dar aula. E eu falo assim, amor, tinha que estar gravando isso. Aí eu peguei e falei assim, vamos gravar alguma coisa agora? Aí ele falou assim, pode ser? E aí vamos aproveitar, né? Então eu vos apresento. Oi, gente. Tá vendo? Olha aí. Se era tão aguardado assim, aqui estamos nós, né? Sei lá se era tão aguardado assim. Tava falando aqui sobre formação teológica. Eu tenho formações... Formei 5 vezes em teologia. Como diz o pastor Arnaldo é um comediante que eu acompanho ele, que eu acho ótimo acompanhar os vídeos dele. Só que às vezes falta maturidade para as pessoas entenderem as piadas dele. O povo tá mandando aí, ó. A Célia. Gente, eu tô comendo. Oiê, prazer.
Ah, tá. Prazer é nosso. O Estamos Iago aqui. falou que já se viu almoçando aqui em casa, ó. Bacana. Qualquer dia a gente se encontra aí. Como eu tava falando aqui sobre o pastor Arnaldo, ele é um comediante, assim, que eu gosto de ouvir ele. Ele fala assim, não, eu tenho formação em 5 faculdades teológicas. Mas na verdade a gente é só alguém que um dia dedicou um pouco de tempo estudando, para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que quando a gente passa a conhecer um pouco mais do Evangelho, a gente acaba sendo livre, né? Mas nada de forma com objetivo institucional, religioso. É mais no sentido mesmo de aprendizado, de conhecimento. A claridade da janela na frente do rosto de vocês fica mais claro. Ah, na frente, né? Uhum. Não entendi como. A gente tinha que estar invertido. Oi, a claridade. Ah, tá. Mudar o contrário da tela. Uhum. Deixa eu ver aqui se o celular assim. Filma assim? Não, aí a gente vai ficar deitado aí, velho. Cadê meu bolo? Tá pronto? Gente, eu tô assando um bolo, vocês querem? Acabou de ficar pronto. Tem um bolo aqui pra vocês. E eu estou tomando um café. Olha a hora, 10 horas quase, amor. 9h56. É porque hoje aqui, contar pra vocês que a semana inteira fez um calor da moléstia. Eu até gravei um vídeo falando isso. E aí hoje, por incrível que pareça, amanheceu fazendo frio. É lógico que não é o frio lá de São Leopoldo, né, Dani? Mas amanheceu fazendo frio aqui hoje. Aí por isso que eu fiz um bolo, um café. E a gente ficou até mais tarde na cama, pensa. Eu vou lá buscar o bolo. Tá pronto? Tá pronto. Você pode conversar aí com o povo. Eu não sou muito bom nisso, não. Como é que eu vou fazer? É a primeira vez, eu não sou muito boa nisso, não. Fala pra eles fazer perguntas aí, ó. Gente, vamos seguir Alguma dúvida as orientações aqui da Lorena. Aqui. Deixa a sua pergunta, deixa a região de onde você mora. Às vezes fala alguma igreja do qual você congrega. Fala que você é teólogo, se tem alguma dúvida, você vai tirar, que eles vão ter muitas dúvidas. Dúvidas aqui são muitas? Vixe! Coloca suas dúvidas aqui pra gente poder estar comentando, falando sobre um determinado assunto. Eu vou comentar sobre um assunto que acontece um pouco de forma muito intensa no meio. Mostra meu bolo. Institucional religioso. Mostra né? meu bolo. Olha, gente, tá quente. Ó. Cuidado, esse negócio cai no meu colo. Esse bolo é flor de milho. Deve estar uma delícia. Esse bolo, gente, que ela faz é É o mió. É o mió do Goiás aqui. Um cafezinho, então. Receita depois. Assim, eu vou entrar num assunto para poder falar. Perguntar para vocês se também acontece aí na cidade de vocês, se vocês têm notícias de corrupção, vamos dizer assim, no meio religioso, se vocês conhecem pastores ou padres, ou seja lá de qual segmento religioso que seja. Assim, existem casos que ficaram famosos no Brasil. Tipo João de Deus. Aqui também, por exemplo, aconteceu aquele que explodiu na televisão aí, do caso do João de Deus, né? Enfim, outros que estão acontecendo pelo país, mas acaba não sendo divulgado e tal. Se onde a cidade vocês moram aí, ou na instituição religiosa onde vocês congregam, onde vocês participam, se tem notícias de pessoas assim que acabam se perdendo no meio religioso e ele vira só mais um corrupto e só tá ali por causa da grana, do dinheiro e por causa do poder. Teve alguém aqui que tá falando aqui. Posta a receita do nos bolo. metanoiados. Demora um pouco para subir as perguntas, tá? Porque às vezes você pode pensar assim, nossa, mas aí ó, qual a melhor instituição para fazer teologia? O Iago perguntou. Existe algumas boas instituições. A Mackenzie, por exemplo, é uma renomada, mas tem relação. Ó, o bolo aí, ó. Tá saindo da fumaça. É de milho, gente.
Pô pro esposo, primeiro pedaço. Eu, no caso, por exemplo, eu fiz teologia dentro da faculdade da instituição religiosa na qual eu pertenço. Eu mais a Lorena, a gente congrega na Igreja de Deus no Brasil. É uma igreja com 134 anos de existência, mas existem seus casos também assim de dificuldade, de corrupção, vamos dizer assim, ao longo da história também. Mas são casos isolados, não quer dizer que faz parte do meio assim de forma tão intensa. A maioria dos casos são casos isolados mesmo assim. Agora eu fiz, o nome da faculdade é o CEID, também conhecido como FATEID. Muito bom. Estudei por 6 anos nessa instituição. Os seminários são com professores de excelente qualidade também, muito conhecedores. Mas assim, existem faculdades com presbiterianos, onde da presbiteriana também é muito bom. Existem outros também que são muito estudiosos aí, que são os adventistas do sétimo dia aí. O pessoal critica muito, apesar de ter umas posições teológicas aí divergentes, mas ali tem uma galera estudada também, viu? Enfim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, né? Pode comer, come um pedacinho do seu bolo. Gente, sabe me dizer se hoje também vai ter mentoria do Papo das 10 horas ou foi só ontem mesmo? Alguém me perguntou isso, eu falar pra vocês que eu não sabia. Esse bolo é o melhor do Goiás. Vocês não podem perder. Olha, pra quem entrou aí agora, manda sua pergunta. Meu esposo tá aqui, ele é teólogo. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí sua pergunta, porque perguntas cabulosas só com ele. Comigo não. Ele é o Titi House. Nossa, tá gostoso o bolo. E aí você ia contar, gente, eu não sei se só ontem. Foi só ontem, né, sério? Beleza, obrigado. O Leandro entrou nesse assunto, gente, da questão da corrupção, porque infelizmente a nossa cidade é turística, né? Não sei se vocês conhecem, Trindade, Goiás. E ela teve essa semana toda uma repercussão, ontem, bem dizer, toda uma repercussão. O que movimenta a cidade é o turismo religioso, né? A romaria, a famosa romaria do Divino Pai Eterno, e que ela é encabeçada, vamos assim dizer, por um padre aqui da cidade. E ontem, infelizmente, nós tivemos um rebuliço aqui na cidade. A cidade, se não era famosa, ontem ficou a nível nacional por conta da corrupção, assim, envolvendo, bem dizer, quantos bilhões? 2 bilhões de reais, assim. Ao longo dos anos, 2 bilhões, um valor astronômico. O arromo foi muito grande. E assim... Esse é o nível de... Esse é a arrecadação que em termos de arrecadação, que acaba tendo, né? Que ela arrecada em torno de 20 milhões aí por mês. 20 milhões em média por mês aí. E são os associados pelo Brasil inteiro que acabam acreditando em toda a história contada, né? Fazem de boa fé, investem seu rico dinheirinho nesse sentido, e acaba pensando assim que as coisas aqui na cidade correm tudo muito bem, que está sendo aplicado, por exemplo, em casas de recuperação, está sendo aplicado sei lá, com moradores de rua, um trabalho de moradores de rua, com casas onde estão trabalhando com pessoas com dependência química e tudo mais. Mas acaba assim que você percebe que não existe nenhum tipo de trabalho que eu conheça nesse sentido, mas que o dinheiro acaba sendo gasto com compras de fazendas, com compras de casas, posto de gasolina e tudo mais assim que vocês pensarem, clube
tem um clube aqui que é um clube famoso, que até os Trapalhões já teve nele aqui. Compraram esse clube aí também, dizem as línguas, né? Então, assim, o dinheiro que a gente pensa que acaba sendo investido no reino de Deus, vamos pensar assim, na verdade há um extravio do reino de Deus, porque essas pessoas, esses líderes, né? Muitos desses líderes religiosos, eles estão fazendo o que estão fazendo, estão envolvidos no meio religioso, porque sabem que o reino de Deus é rico. Eu vejo que, na verdade, são estelionatários da fé. Isso tem um monte aí, espalhado pelo Brasil. E, na verdade, dizem que estão fazendo o que estão fazendo. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Mas é só com o objetivo de roubar o reino de Deus, porque Deus é dono do ouro e da prata, né? Ó, a Miriam disse aí, participação especial hoje. Isso, Miriam. Hoje nós estamos aqui com a participação do meu esposo. Quem entrou aí depois, se tiverem alguma dúvida de ordem teológica, se tiver alguma dúvida religiosa, qualquer coisa nesse sentido, ele tem formação e poderá estar te respondendo. Tem coisas que eu não sei também, gente. Lógico. Tem muitas, assim. Tem muitas, mas me serviu para destravar muita coisa. O estudo sobre determinados assuntos. Quando eu vou estudar, eu estudo especificamente um determinado assunto, até dar uma esmiuçada nele, assim. Aí eu estava comentando aqui com vocês sobre esses líderes religiosos espalhados pelo Brasil, né? Famosos, que a gente não tem nem noção da arrecadação que existe nessas instituições religiosas aí. Que eles estão ali, muitos deles não estariam pregando esse mesmo evangelho, se o reino de Deus não fosse rico e tivesse a possibilidade de roubar o dinheiro dessas pessoas. Se fosse simplesmente por amor e simplesmente quando chegasse lá em cima, diante de Deus, fosse prestar conta disso tudo aí, fosse ser recompensados por Deus de alguma forma, pela graça que recebeu, eles estariam ali pregando esse evangelho. Muitos deles, na verdade, não estariam não, tá ali só pela grana mesmo. Nem acredita nisso, mas quando veste aquela pele de cordeiro, aquele manto sagrado deles ali, pega o microfone, sobe no púlpito e começa a falar, são profissionais do púlpito. A grande verdade é essa. Muitos são profissionais do púlpito. Olha, o Iago tá aí perguntando qual que é uma boa escola de teologia, mas você já respondeu, né? Já eu comentei. Mas aqui Iago, meu amigo... Tem que saber de qual cidade que ele é para poder ter assim... O Iago... Iago, eu não lembro não de onde que você é mesmo. Você já me falou a igreja que parece que você participa, mas eu não lembro. Menina, eu não lembro, não. É muita gente naquele grupo. Pois bem... Infelizmente, o que a gente mais vê é isso, né? Muita apropriação da palavra de Deus para proveito próprio, né? Eu vejo que a Bíblia mesmo vai falar sobre esse assunto que Senhor, mas quantos milagres fizemos em teu nome? Eu não te conheço. Maravilhas, executei. Inclusive, deixa eu chegar pro lado de cá, porque parece que eu não tô sendo vista. A imagem que eu acho. E quem não é visto não é lembrado. Gente, meu celular endemoniou aqui, kkk, daí não vi. 9 graus em São Leopoldo, pensa que situação. Até em relação a isso, eu saio de lá pro Leandro, pra nós dois aparecer, o Leandro some da imagem. Vou te falar, viu, não é fácil, a pessoa ainda não sabe lidar com esse meio, sabe? Com essa audiência toda, amor. É pra você ficar assim mais próximo de mim, para as pessoas entenderem que aqui tá fazendo frio hoje mesmo. Gente, mas aí, o que eu acabei de lembrar em relação a isso? Tem umas coisas que a gente estuda, né? Essa semana eu estudei... agora eu não vou lembrar o nome do livro. Eu até te falei, Ezequiel. Essa semana eu estudei em Ezequiel, que ele falava sobre a prostituição. E aí, se você analisasse a palavra ao pé da letra, a sensação que dava
é que estava falando de prostituição mesmo, né? Levando para a questão sexual, e não era. Era Deus criticando a postura de Israel, a postura de Jerusalém, porque ela estava se tornando essa cidade que se prostituía, né? E ao mesmo tempo criticando o fato das pessoas terem tanto e não serem solidárias, criticando essa, que é mais ou menos o que acontece hoje com os templos, né? Dos templos andarem nessa prostituição. Ele até na Bíblia fala assim, ó: mas antes vocês forem prostitutas mesmo, que dependem da paga desse dinheiro para sobreviver. Mas não, vocês se prostituem porque vocês gostam de se prostituir. E vocês esquecem que foi eu que te acolhi, que foi eu que te dei comida quando tivestes fome, que foi eu que te dei bebida quando tiveste sede. E eu te acolhi na tua mocidade, mas aí você achou que era grande coisa. Você achou que que era o bam. Você achou que era a gostosona do pedaço, mas isso falando em relação a Jerusalém. Só que quando você para analisar a palavra, a sensação que dá é que está falando de uma pessoa mesmo. E se for trazer para a nossa vida, você percebe que também está falando de uma pessoa. E se a gente for levar também para essa questão das igrejas que hoje distorcem o evangelho, também caberia. E que se prostituem, né? E que corrompem as pessoas e que não acolhem as pessoas como Jesus acolheu e que não. E aí até isso que o Leandro acabou de dizer. Quando chega a um determinado momento, você vira para Deus e fala assim: mas Senhor, eu que falei o seu nome, eu que sou Jerusalém, eu que sou a cidade, não estou no reino dos céus? E aí ele fala: sim, Gomorra está. Se Maria está, aí você fica assim, mas essas cidades também foram destruídas por Deus, assim, né? Por conta da prostituição e tal. Não. E aí ele pega e faz uma comparação. Fala: olha, essas cidades que você, Jerusalém, se julga bam, olha para elas e fala: mas elas são pecadoras, elas são menos da metade do que hoje você é como pecadora. Então ele fala que Jerusalém se tornou muito mais pecadora por se achar santa. E é o que acontece com a gente, que às vezes fica se achando o bom da parada com certos pastores, com certas instituições, que fica se achando bam e achando-se digno de ir para o céu e se comparando com pessoas que julgam serem mais pecadoras e na verdade quando chegar lá no céu, quando acontecer, de fato, quem vai para o céu são essas pessoas que você apontava o dedo e julgavam como pecadoras. E você não vai ser digno de entrar no céu, porque você disse muito o meu nome, mas você vivia como um ateu prático. Você vivia como um ateu prático. Você fala o nome de Deus, mas você não vive, que é de fato o princípio de Deus. Então, eu acho essa palavra muito pesada, porque a princípio você olha e você está falando de prostituição, está falando de sexualidade. Para Deus, isso não é um pecado tão importante assim. Deus, pelo menos nessa passagem, o que ficou estabelecido foi que ele não destruiu essas cidades por conta da prostituição carnal, sexual em si falando. Ele destruiu essas cidades pela falta de caridade, pela falta desse comprometimento com o próximo, de acolher o próximo, assim como ele acolheu, assim como ele ensinou. Sabe um negócio que... Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, toma. Tipo isso, amigo. Sabe um negócio que, assim, a gente vê nesse... Quando a pessoa desperta esse interesse em acender mais a fé, em falar mais do evangelho, muitas dessas instituições religiosas que começaram por líderes isolados assim, ou de outras formas também, porque até no meio católico, na verdade, não são de forma isolada. Ele acaba despertando esse interesse, entra, vai fazer um seminário, faz uma formação, mas você acaba percebendo que quando começa no início é genuíno, né? E se percebe com o tempo a pessoa vai mudando e muda-se de forma tão lenta ao longo de um processo de anos que hora que ela vai descobrindo as coisas que
as possibilidades que existem de se fazer lá dentro, ela vai se corrompendo aos poucos. Ela vai sendo mudada aos poucos. O meio, né? O meio, pela própria... tipo assim, você vai conviver no meio de corruptos, você acaba, por exemplo, de aquela história, diga-me com quem andas, que eu vou dizer quem você é. É a história da laranja podre. Você acaba sendo, a pessoa acaba sendo contaminada lá naquele meio, gente, achando que isso é normal. Isso é uma coisa que ele detesta. E eu já falei isso pra vocês. E isso é falta de respeito, e isso é feio. Ele tá falando, eu já tenho noção do que ele vai falar, eu já vou atravessando e já vou completando a frase. Não façam isso em suas casas. Não façam isso em suas casas. Não pegue isso por exemplo. Eu estou corrigindo isso ainda. É horrível. Mas é porque eu puxo a língua dele. Eu já entendi o que ele quer dizer. Mas é horrível, gente. Isso é desrespeitoso. E eu não mereço like. Não mereço. Não preciso de mandar coração. Não mereço coração nesse sentido. Então a gente percebe que quando começa, muitos deles assim começam de forma genuína. Então, olha lá, amor, pra eles. Explica pra eles. Muitas das igrejas, por exemplo, quando nasceram de forma genuína, e as pessoas com o tempo foi se corrompendo. Coisas que às vezes ela nem crê, ela passou a fazer por causa do meio. Agora, por exemplo, mas existem muitos líderes religiosos que estão firmes realmente na fé. Você percebe pelo histórico de vida deles que, na verdade, essas pessoas não pioraram, elas melhoraram. Tem uns que você, com o tempo, vai percebendo que essas pessoas, em vez de melhorarem, elas estão piorando. Mas estão tão revestidas da famosa santidade religiosa que isso acaba que, como se fosse uma capa de proteção para elas, tornaram elas imunes. Até as pessoas criticarem, tem medo de falar. Eu faço isso sempre. Atravessa no meio do marido. Eu imagino. Não tô sozinha. A Dani mandou lá uns foguinhos. Isso acontece, é porque a mulher pensa mais rápido que o homem. O cérebro do homem é um pouco mais lento. Então, até essas instituições religiosas, os famosos CNPJs, né? CNPJs? CNPJs. Aí acaba, por exemplo, criando a instituição, vai lá, registra ela, faz... É uma forma de se organizar o sistema. Para aquilo não ser uma bagunça também. Eu não sou contra isso. Há uma necessidade mesmo de se organizar uma instituição religiosa, mas assim... acaba que depende de como ela foi formada, o estatuto social da instituição, quem são as pessoas que serão os conselheiros, qual que é o poder da membrancia que existe para poder analisar se as coisas estão certas ou estão erradas. Existem, por exemplo, na maioria das igrejas que vão nascendo, que vai nascendo assim, você acaba que o líder é o líder supremo. A palavra dele é a palavra final. Isso você vai perceber só conhecendo o estatuto da igreja, para poder saber no que ela crê, quais são os fundamentos dessas igrejas. E elas vão... você percebe que o líder vai se revelando através disso tudo. Quais são as reais intenções dele aí. Mas existem instituições seríssimas pregando o evangelho, que tem pessoas isoladas, corrompidas no meio, essa laranja podre que, por exemplo, você percebe quando ela nasceu de forma genuína, ela está até hoje estatutariamente com as intenções corretas, mas acontece que existem alguns líderes que estão lá com o objetivo de se perderam no meio do processo, e ele vai acabar manchando a reputação que foi construída ao longo dos anos. Mas enfim. Estamos falando de corrupção religiosa. Vocês sabem que isso foi no passado, né, gente? Quem comenta sobre isso na Bíblia, assim, esporadicamente, é Salomão, é Davi.
Mas isso é coisa do passado. A gente só tá... Como a gente começou aqui a falar sobre teologia, a gente entrou nesse tema de corrupção só para vocês lembrarem que isso acontecia desde os primórdios dos tempos, assim. Mas é só para vocês terem conhecimento do que acontecia lá naquela época. Hoje em dia não existe. Você percebe tanto que o coração de muitos dos líderes, na verdade, estão focados na grana. Só tá ali no... Só tá pregando o evangelho porque ele pode pegar dinheiro com isso, porque se não desse dinheiro nenhum, ele nunca tinha entrado nesse negócio. Vocês acham que se a igreja não tivesse dinheiro, tinha estante de igreja? Pelo amor de Deus. Você percebe que quando você acaba assistindo uns programas... Aí, ó, essas pessoas não acham que estão fazendo nada de errado, a Miriam disse. Eu acredito que elas saibam sim, sabe? Que estão fazendo errado, mas é porque elas estão... Elas são omissas mesmo, né? Omitem os fatos. Não, eu não diria que não são nem omissas, elas são quem pratica mesmo isso, intencionalmente. Senhor mesmo. Leandro, o senhor é a favor do dízimo? Isso é um assunto muito... Só por alto, por enquanto. Isso é um assunto muito polêmico, que na verdade eu fiz até a minha monografia... No meu curso de teologia, foi especificamente falando sobre o dízimo. E assim, para vocês verem que isso é um assunto mais complexo, vamos pensar assim, por causa da ideologia religiosa, eu gastei umas 100 páginas escrevendo para poder, por exemplo, chegar numas 60 da monografia. Mas a graça anula a lei. Quem vive pela lei... Olha a faca! Se eu fosse tentar resumir alguma coisa assim, tentar entrar nesse assunto depois, eu diria que a graça, por exemplo, ela veio para... A graça é de graça. A Lorena de novo. Me tira dessa live. Mas uma hora eu posso disponibilizar isso aí, se alguém tiver interesse de ler mesmo profundamente para poder conhecer sobre o assunto. Não, na verdade, gente, ele ainda vai lançar um livro sobre isso, tá? Eu ainda vou patrociná-lo nesse sentido. Ele ainda vai explanar mais sobre o assunto. E se vocês tiverem curiosidade, isso ainda irá acontecer. Ele está se desprendendo, aos poucos nós chegaremos lá. Inclusive, eu até falei pra ele, amor, começa a fazer um estudo bíblico com a gente, uma vez na semana. O que vocês acham? Fala aí pra gente, pessoal, dá uma força. Porque ele tem, assim, ele sabe esclarecer coisas mais cabulosas, sabe? Que eu, por exemplo, não tenho esse conhecimento tão aprofundado. Então, pra quem de fato quer conhecer, pra quem de fato quer parar de falar de fato igual eu falo... Eu vou deixar uma curiosidade para vocês aqui. Ótimo, a Célia disse. Um exemplo. Dentro do cristianismo. O cristianismo segue a Cristo, certo? E tem como base de ensino a Bíblia Sagrada. Então nós temos vários segmentos dentro do cristianismo e instituições religiosas. Por que existe uma divergência da pregação da mesma palavra? Por que existe uma divergência da pregação da mesma palavra, da mesma Bíblia, por dentro do próprio meio do cristianismo, por causa de instituições religiosas? Eu diria o seguinte: eu diria que a Bíblia acaba sendo roubada e reinterpretada de acordo com os interesses particulares de quem fundou a sua instituição. E não existe várias interpretações para aquilo ali. São essas várias interpretações que se dizem porque pega um texto isolado e tenta formar uma doutrina, distorce aquilo ali, e sente que o contexto de quando as coisas foram ensinadas e escritas foi especificamente para aquele momento, para aquela circunstância. E às vezes pega uma coisa que não está nem falando sobre determinado assunto e olha porque
foi para isso que distorce segundo os interesses particulares dessa nova instituição que se nasceu, desse novo líder religioso que está montando isso aí, esse negócio para ele. Pequenas igrejas, grandes negócios, né? mas não existe várias interpretações. E sabe uma coisa que eu tem falo? Tem coisas que é igual matemática dentro da Bíblia. Uma coisa que eu falo muito pra eles, amor, assim, que foi até você que me ensinou, sempre que for estudar a Bíblia, é estudar, gente. Bíblia não é um livro mágico que você abre e vai pegar uma frase agora pra sua vida, não. Porque as pessoas ainda fazem isso, infelizmente. Além de não fazer isso, que isso não é uma conduta adequada, é sempre analisar o contexto do que aquilo foi escrito. Para analisar se aquilo foi antes de Cristo, se aquilo é lei, se aquilo não é lei, né? Todas essas explicações que normalmente você me dá, porque a história em si, naquele momento, aquilo era normal, igual existe muitas das vezes Davi falando, pedindo para Deus assim, mata meu inimigo, esmaga meu inimigo. Aquilo para aquela fase, para aquela época de Davi, que ainda existia a ideia da justiça retributiva, de olho por olho, dente por dente, ok, não era uma coisa descabida para aquela realidade cultural, mas para nossa realidade cultural e depois da vinda de Cristo, que pregou o amor e o perdoar o inimigo, isso já é descabido. Então a gente tem que sempre analisar em que contexto, né, está sendo estudado aquela passagem. Se aplica à nossa vida ou não. Eu sou demais, né, amor? Você já tá num nível lá em cima já. Eu tô elevada, né? Graças a Deus, gente, eu tenho um ótimo professor. Ele me ajuda tanto. Você tá num nível bacana. Só que aí o detalhe é que ele me ensina, mas eu sou acelerada, né, gente? Ele me ensina e eu sou acelerada. E ele sabe tanto que ele fica assim, lento. Eu já gastei um bom tempo da minha vida falando do Evangelho. Eu não parei de falar do Evangelho, eu continuo falando do Evangelho. Na sua vida, né? Na vida, é o modo de se viver. Quando tem oportunidade, acaba abrindo a boca para poder falar, mas a gente acaba ficando conhecido pelo comportamento que a gente se tem. De onde vem o comportamento? Acaba que você adquire um padrão FIFA. Tentar ficar parecido, ficar parecido com Jesus. Por exemplo, existe um livro que tem até um filme sobre ele aí. Em seus passos, o que faria Jesus? Às vezes você está numa situação assim, onde você não sabe tomar uma decisão, o que fazer, o que é certo, o que é errado. Essa é uma pergunta interessante. Se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? A pergunta é: isso gera vida ou gera morte? O que é que você está fazendo? Pega o código. Isso você vai descobrir, por exemplo, se você está no caminho certo, se você está no caminho errado. Agora você percebe muitas das pessoas querem mais falar e pouco agir. Falar? Muito fala e pouco age. E quando você vai tendo essa assimilação do Evangelho para você começar a ficar parecido com Cristo, mas não aquela preocupação ideológica de participar de uma religião. Eu diria que é bom frequentar uma boa igreja. Só que você vai perceber que, por exemplo, vai existir falhas lá dentro. Pela vivência mesmo, né, amor? Em comunidade. Que é o que Jesus instituiu, Deus instituiu. Pela coinonia, né? Comunhão. Como é bom e agradável estar em comunhão com seus irmãos. O crescimento só vai acontecer assim também, porque se você aprender a palavra de Deus e continuar em isolamento, não tem como você nem sequer aplicar aquilo que você está aprendendo. Mas você tem que saber que aquilo é uma instituição religiosa, que aquilo não é uma igreja. A igreja é você. A igreja não é um templo, não é uma parede, né? A igreja você é membro dessa igreja. Onde estiver instituição. Onde estiver dois ou mais reunidos, ali eu estarei. Ali está a igreja.
não... Aqui está a igreja. Sim, mas isoladamente, sozinho, você não é a igreja. Você só é um membro da igreja. Entendi. Invisível, no caso, não da igreja institucional. Então existem, isso é uma coisa interessante para as pessoas entenderem. Existem 2 tipos de igreja. A igreja do evangelho. Que é institucional. Não. Não, então explique. A igreja do evangelho, que é a igreja dos apóstolos, fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Até falando sobre algo interessante aqui, as pessoas perguntam assim, a igreja católica, por exemplo, Leandro, se você me perguntasse, Leandro, você é católico? Eu pertenço à instituição evangélica hoje também. Também não, eu pertenço à instituição evangélica hoje. Frequento uma instituição evangélica. Mas, por exemplo, falando sobre catolicismo, Leandro, você é católico? Eu diria que eu sou católico. Mas por quê? Porque o significado da palavra católico quer dizer universal. Então o evangelho é universal, a palavra de Deus ela é universal. Então a gente acaba sendo católico. Você é apostólico? Sim, sou apostólico, porque você está na igreja invisível. A igreja do Senhor, ela é uma igreja que ela está fundamentada no ensino dos apóstolos. Então ela é universal, fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Então você pertence a um grupo católico, apostólico, só não é romano. Porque a hora que entra o romano aí, por exemplo, já entrou o homem nessa história inteira aqui, onde surge o CNPGízios. Mas o pertencer a uma instituição religiosa, que a gente estava comentando aqui. É importante você pertencer a uma instituição religiosa para o crescimento. Mas escolha uma boa instituição religiosa. Escolha, por exemplo, uma liderança onde você percebe que ela tem know-how. Ela tem experiência de vida, a vida dela é um exemplo, mas, por exemplo... Olha só, ligaram para ele, ligaram para o Leandro, aí não atendeu, ligaram para mim. Então, pertencer a uma instituição religiosa é importante, mas não esqueça que aquilo ali é uma instituição religiosa. Aquilo ali não é igreja. Eles atribuem o nome de igreja a essa instituição, para ela poder ficar intocável, para poder não ser questionada. Igreja mesmo é a hora que o povo reúne por causa disso. Igreja mesmo para falar de Cristo, para crescer com Cristo. Igual nós estamos aqui, seria uma igreja. Aqui, por exemplo, está acontecendo igreja, onde estão reunidas as pessoas com o objetivo de aprender do evangelho. Ali está reunida a igreja. A igreja ela é invisível, então. Existem membros da igreja eu diria assim, existem membros da igreja em várias instituições religiosas, em vários CNPJs diferentes. Mas muitas das pessoas estão, às vezes, com ensinos equivocados, eu diria. Por exemplo, as pessoas dizem que seguem a Jesus, né? Se eu falo assim, não, eu sou seguidor de Jesus, eu sigo os ensinamentos de Jesus. A maioria do povo aqui é seguidor do Pablo. Tá errado. Eu vejo que o Pablo tá montando a igreja dele também. Tipo isso. Tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. O esposo já tá ficando bravo comigo. Falou assim, para com essa idolatria. Eu tenho lá minhas críticas, eu tenho lá minha visão também com relação a essas coisas. Foi eu que mostrei um vídeo pra Lorena do Pablo. Foi. Ele tem bons ensinos, mas você percebe... Bom dia, Sandra. Eu já consigo perceber alguma coisa por trás lá disso tudo que está acontecendo. Mas enfim, melhor não entrar nesse assunto. Cena para os próximos capítulos. Ele já tá ficando... Ele já tá chamando... inclusive o Pablo já falou isso várias vezes.
O Pablo, ele anda meio que sondando meu Instagram. Se você quiser, Pablo, fazer um fight com meu esposo, pode fazer. Porque... Não, nada disso. Porque, amor, ele fala assim que é doido pra um teólogo peitar ele. Não toco tambor pra doido dançar, não. Você não toca tambor pra doido dançar, amor? Ó, Jesus em primeiro lugar. É isso mesmo, Célia, tá certinho. Não, gente, ele falou que não quer. O meu esposo não quer um fight com o Pablo. Só lamento. Então é isso. Assim, é bom estar aqui com vocês aqui falando um pouco sobre o Evangelho. Era bom se você estivesse colocando alguma dúvida aí. É porque não só dúvida, estivesse comentando aí também aqui o que vocês acham do que tá. É porque eu vou falar uma coisa pra você. Tá sendo comentado aqui, se procede aos olhos e no entendimento de vocês, ou se tá falando besteira aqui também. Porque... Pra você está sendo novidade o que ele tá dizendo? Porque eu tô pensando aqui que talvez pra ele está profundo. Porque as primeiras vezes que eu ouvi o Leandro falando sobre esses assuntos, pra mim foi profundo. Eu fiquei um pouco chocada. E aí é uma delícia mesmo esse papo, a Célia disse. Bacana, Célia. A gente faz muito isso aqui no café da manhã. No café da manhã. A gente toma café aqui às vezes, a maioria das vezes, meu café da manhã. Ele fala assim, o dia que ele não tá trabalhando, né, no celular, no café da manhã, viu, gente? Que isso é vida real, vou contar pra vocês. Aí ele trabalhando e eu fico olhando assim pra cara dele, aí eu começo a mexer no celular também. Às vezes eu viro pra ele e falo assim, amor, vamos conversar sobre o Evangelho? Porque eu sou um pouco corrido. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho... Continue, vem sempre. É disso que a gente mais precisa. Tem um serviço que depende muito do meu tempo, né? E para isso dar certo. Enfim, é um sonho que a gente tem trabalhado aqui na cidade e as coisas estão indo bem, mas depende muito de suor. Faz sempre. Para as coisas acontecerem. Aí o tempo às vezes acaba ficando curto. Aí, ó, a Sandra disse, parabéns, menina, você tá no caminho certo. Tô aproveitando do esposo aqui hoje. E a Miriam disse, gostei dessa discussão, faz sempre. E a Sandra disse, só código cabuloso. É porque eles gostam dessa ideia dos códigos. Quando fala alguma coisa que pra eles é inovador ou, nossa, agora eu entendi, aí isso é código. Pegou o código. Pega o código. Pega o código. Porque eu sou meio mamão aqui ainda, gente. Eu não tô por dentro de muita coisa que acontece, não. Eu acabo vendo algumas lives que a Lorena faz. Devido a CLT, não consigo pegar do começo ao fim a live. O que é isso? CLT. Aí eu contar pra vocês, uma pessoa que trabalha pra si mesmo não sabe nem o que é CLT, gente. Meu esposo, ele é construtor, ele é autônomo, então ele não sabe. É isso que vocês têm que fazer, não tem nem que saber o que é CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Trabalha de carteira assinada. Ele não sabe nem o que é isso mais. Vocês verem? É isso aí, também pega o código. Eu entendi um negócio na vida. Deixa eu contar um negócio pra vocês. A Célia falou assim, Leandro, e se a gente não encontra nenhuma instituição que nos agrade? Essa é boa. Olha, é o seguinte... Agora as perguntas começaram a aparecer. Você não vai encontrar a igreja perfeita. Foi a Célia. Em sério, você não vai encontrar a igreja perfeita. Mas existem igrejas demais. Eu não sei que segmento que você é. Se você é católico, se você é evangélica, se você quer falar aí, Célia? É espírita ou alguma coisa do tipo assim. Existem algumas crenças. Por exemplo, já existe... Dentro da palavra de Deus, a gente vai encontrar algo assim, ó. Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos tornozelos. Que artelhos? Nos tornozelos. Tem água que dá no tornozelo, tem água que dá no joelho, tem água que dá na cintura. Mas Jesus fala que ele é o rio de água viva. Então, o que acontece? Eu vejo que toda instituição religiosa existem um pouco de Deus lá dentro. Só que umas mais e outras menos. Então Ela falou que é cristã.
Amém. Então, por exemplo, você acaba que com o crescimento da fé que a gente vai tendo, com o estudo que a gente vai tendo, a Bíblia fala sobre um povo chamado sobre os bereanos. Os bereanos eram um povo, quando chegava alguém para poder para poder pregar na igreja lá deles lá, eles eram um povo que conferia para poder saber se ele estava certo. Não era só alguém que engolia o que estava sendo falado. Com farinha. Então você, a partir do momento que você passa a ser alguém questionador para poder saber se aquilo está certo ou está errado, você passa a aprender um pouco mais, porque você está questionando se não consegue passar nem pelo um crivo aquele ensino para saber se está certo ou se está errado, se não aguenta 2 perguntas, por exemplo, aquilo lá provavelmente deve estar errado. E normalmente as igrejas fazem isso, elas não aceitam questionamento. Se você começa a questionar dentro da igreja, você é um rebelde. E você vai entender, assim, por exemplo, se aquela igreja é uma boa igreja, a forma com que ela nasceu. Por exemplo, dentro do meio evangélico, por exemplo, nascem muitas igrejas evangélicas. Você vai perguntar como que foi que esse pastor começou essa igreja? Quem que foi que ungiu ele pastor? Ou, por exemplo, o que as pessoas falam na sociedade sobre essa igreja? Como existem uns bafões falando na cidade sobre essa igreja? Como que são os membros desse local, que frequenta esse local? Então você começa a assimilar se aquilo é um bom local ou não é um bom local, se aquilo tem uma boa reputação ou não tem uma boa reputação. Onde tem fumaça tem fogo. Não adianta, ninguém sai conversando fiado do nada, inventando uma história do nada. Sempre tem uma pontinha de alguma coisa para alguém ter começado a falar sobre aquilo, sobre aquela instituição religiosa. Então, assim, existem igrejas com água no tornozelo, existe igreja com água no joelho, existe igreja com água na cintura, mas existe também a igreja que é a igreja onde você vai mergulhar no rio de água viva, que você vai mergulhar em Cristo, especificamente em Cristo. Então, os ensinamentos que não conseguem passar pelo crivo de Cristo dentro de uma instituição religiosa, provavelmente está equivocado, está errado. E na verdade, assim, uma coisa que eu vejo, não vai, até a Sandra disse que eu acho que não existe a igreja perfeita, porém existem lugares com princípios diferentes mesmo, sabendo que Deus é um só. Você não vai encontrar uma igreja que esteja 100% de acordo com os princípios bíblicos, né, amor? Não. Você vai homens, né? Não tem como, porque ela é formada por homens e os homens são falhos. Então, assim, você tem que observar se ela está mais de acordo com o que realmente é o correto. E se você tem uma consciência do que é o certo e do que é errado, vai sempre passar pelo seu crivo de entendimento que um pastor está falando. Você não vai aceitar simplesmente, né? Então vai partir muito da gente também. Eu espero que tenha sido sanada a sua dúvida, Célia. E a Miriam disse: meu marido sempre fala que o Pablo mostra muito riqueza, prosperidade financeira. O que você pensa sobre isso, Leandro? Ó, o receio. Não, eu vou falar. Não, pode falar. Inclusive, eu acho que é bom. Até porque, gente, assim, o Leandro, ele foi quem me indicou o Pablo inicialmente. Ele falou: amor, você gosta muito de ficar ouvindo uma pessoa e outra, ouve esse cara aqui. Só que eu acho que ele não pensava que eu ia ouvir desse tanto. E eu, com o passar do tempo, eu comecei a perceber algumas coisas que eu discordava. Eu comentava com o Leandro, ele também discordava. E dentro da palavra, eu comecei a pregar a palavra para vocês, até para trazer um pouco de clareza da divergência de algumas coisas que ele fala. Ele já falou muitas heresias, já ouvi ele falando. Então, eu sempre sanava as dúvidas com o Leandro falava heresia, mas aí é como eu acabei de te dizer também. Não vai existir uma pessoa assim, 100%. Então ele fala algumas heresias e eu vim aqui tentando esclarecer alguns pontos. Mas agora eu vou deixar o marido falar. Marido não, esposo. Marido é feio, gente. De malvado. Ele produz bons frutos também. Mas existe
uns equívocos, eu diria assim. E você percebe que ele acaba fazendo de uma forma onde ele está formando uma teia de aranha, onde ele está lá no centro e vai só captando pessoas, captando pessoas. Isso é uma forma de, por exemplo, no meio na internet, de se criar seguidores, né? De se criar membros. Discípulos, ele já até falou que são discípulos. Discípulos, mas o que acontece? Você percebe que ele mistura uma coisa com a outra, dinheiro e fé. Então isso tem um poder enorme. Por quê? Porque as pessoas, muitas estão na internet procurando o que eu vou fazer para poder ganhar dinheiro. Sentido para a vida também. Então a hora que ele começa a falar, você percebe nos anúncios dele. Ele vem com os anúncios dele assim, ó. Tudo que você tá fazendo não tá dando certo, né? Parece que você tá só andando para trás. Parece tudo e se eu te falar que a possibilidade de você ganhar não sei quantos assim. Então, ele começa a despertar gatilhos de curiosidade relacionados justamente no tripé onde o homem tem interesse, que é no dinheiro, relacionamento e fé. Dinheiro, relacionamento e fé. Então, assim, quando a pessoa começa a usar esse tripé para poder falar de algumas coisas, isso tem um poder enorme. Aí depois ele vem e faz uma junção com a fé. Eu, por exemplo, se fosse para poder falar sobre dinheiro, eu falaria só sobre dinheiro. E se fosse para poder falar só sobre fé, eu falaria só sobre fé. Não misturaria, tentaria o máximo possível não misturar isso tudo. Mas de forma mística, por exemplo, isso acaba criando um poder na mente das pessoas muito forte. Aí as pessoas estão lá, misturando uma coisa com a outra. E ouvindo ele ali falando sobre esse assunto. Mas enfim, precisava gastar mais tempo para poder falar sobre o assunto. Eu vejo que precisa ter muito cuidado com o que ele fala também, apesar de ele ter muito código bacana. Se eu fosse indicar alguém, por exemplo, para vocês ouvirem, tem um senhor chamado Bob Proctor. Vale a pena ouvir os códigos dele, hein? Vale muito a pena ouvir sobre os códigos dele. Tem muitas pessoas que estão na internet aí que é mais modinha, né? E entendeu como que faz para poder ganhar dinheiro. Às vezes tem gente que nem tem, tá falando que tem, mas um dia vai ficar porque falou que tem e convenceu alguém para poder seguir. Devem ter vários assim, mas na vida real mesmo, trabalhando, fazendo as coisas acontecer, provavelmente muitos deles aí estão tentando mostrar só a receita do sucesso. Manda telefone para a supermãe do pedreiro Zé. A supermãe do Leandro acabou de ligar, porque tá aqui no celular, supermãe. E eu falei assim, sogra, eu chamo ela de sogrinha. Eu falei assim, que minha sogra, ela é miudinha mesmo, gente. Aí eu falo sogrinha. Falei assim, sogrinha, o Leandro tá tirando dúvida ali dos meus seguidores. Aí ela, benze a Deus ouviu minhas preces. Esse menino tem que voltar a falar de Deus mesmo. Isso é minha sogra, gente. E eu também falo muito isso, porque ele tem muito conhecimento, né? E uma das coisas, assim, por mais certo ou errado que o papo seja, que sempre fala, a gente tem que levar a mensagem. E eu sei que o Leandro transmite a mensagem pela vida dele, eu sei que ele transmite a mensagem. Mas quando a pessoa detém tanto conhecimento assim, eu não que seja tanto assim, não, nem porque a gente, você mandou o telefone do Zé, foi pra mim. Ué. Mas assim, o pouco que ele sabe é muito pra muitos, né? Nossa, olha, gente, essa frase, o pouco que ele sabe é muito pra muitos. Então seria interessante, sim, ele tá falando mais, e sempre que possível aqui, que a gente tiver nesse nosso momento de café da manhã e ele estiver mais tranquilo, porque isso não acontece com muita frequência assim, eu vou estar vindo aqui com vocês, passando essas informações. A Célia diz, realmente, seu esposo é uma bênção, tá vendo? E aí, gente, já tá acabando a live, olha só, foi
top, vai ficar salvo para vocês olharem aí desde o início. Se vocês gostarem, chama mais gente para as próximas vezes. Então agora nós iniciamos esse bloco, quer dizer, finalizaremos esse bloco. Manda beijo, amor, pro povo aí, ó. Beijo do titio, faz assim, ó. Beijo da titia, beijo da titia. Tchau, obrigado. Ah, o jargão dele